Olá, vamos direto ao nosso tema de hoje, que é daqueles bem profundos, Deus e o tempo. Olá. Sim, é uma questão que, nossa, atravessa séculos de filosofia e teologia. Exato, e a gente tem aqui um material que explora basicamente duas grandes ideias, né? Ou Deus está totalmente fora do tempo, tipo numa eternidade que a gente nem consegue imaginar direito. Ou ele vive o tempo com a gente, sabe? Momento a momento, embora seja eterno. Isso. A ideia aqui é a gente mergulhar nessas visões, ver os argumentos para cada lado e tentar entender o que cada uma implica. Vamos lá. Vamos sim. Começando pela visão mais, digamos, clássica, né? A da atemporalidade. Agostinho, Tomás de Aquino, essa turma toda. Certo. E o que significa exatamente ser atemporal? Bom, significa que Deus existe, mas não num ponto do tempo. Ele está completamente fora dessa sequência de antes e depois. Fora da linha do tempo, então. Exato. Para ele não tem ontem ou amanhã. O Boécio teve uma definição famosa, né? Falou que eternidade divina é a posse total, simultânea e perfeita de uma vida ilimitada. Vida ilimitada. Posse total, simultânea. Tudo num eterno agora. Isso. É como se toda a história do Big Bang até o fim estivesse acontecendo agora para Deus. Entendi a ideia. Parece grandiosa. Mas, na prática, como funciona? Quer dizer, se ele está fora do tempo, como é que ele ouve a minha oração hoje e, sei lá, responde algo amanhã? Como ele age aqui no nosso tempo? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão da atemporalidade. É o grande desafio. Imagino que sim. Filósofos como a Stomp e o Kratzmann, por exemplo, eles tentaram criar uns modelos, tipo essa ideia da simultaneidade ET, eterno-temporal. Como seria isso? É uma tentativa de dizer que o agora eterno de Deus pode, de alguma forma, ser simultâneo a qualquer momento do nosso tempo, ou a todos eles. Mas olha, é bem difícil de visualizar como essa conexão acontece sem que Deus entre no tempo. Parece que cria outras perguntas, né? Como essa interação realmente se dá? Exato. E tem outros, como o Rogers, que sugerem uma atemporalidade sem duração nenhuma, o que é ainda mais abstrato. E tem aquele argumento forte para a temporalidade que você mencionou, ligado ao conhecimento de Deus sobre o futuro e o nosso livre-arbítrio, certo? Precisamente. Se Deus está no tempo e sabe hoje o que eu vou fazer amanhã, fica difícil dizer que a minha escolha amanhã é genuinamente livre, né? Parece que já está determinado. Pois é. Mas se Deus é atemporal, o conhecimento dele não é um pré-conhecimento no nosso sentido. Ele conhece nossas ações porque, no eterno agora dele, elas estão acontecendo, não são futuras para ele. Ah, entendi. Isso, em tese, poderia resolver a tensão? Ele sabe por que vê acontecer no eterno agora, não porque previu no tempo. Poderia. Mas aí vem o pessoal e joga o problema do profeta. Que seria? Se Deus, que é atemporal, revela um evento futuro para alguém no tempo, pensa nos profetas bíblicos tipo Moisés, então aquele conhecimento sobre o futuro passa a existir no tempo, antes do evento. E aí o problema da liberdade volta pela janela. Exatamente. Para alguns críticos, isso mostra que a atemporalidade não resolve tudo tão fácil. Ok, então a atemporalidade tem seus pontos fortes, mas também uns nós bem apertados. Qual é a alternativa que tem ganhado mais espaço, então? É a visão de que Deus é temporal, mas eterno. Ou seja, Deus sempre existiu, sempre existirá, mas ele vive em cada momento do tempo junto com a criação. Ele experiencia a sucessão temporal como nós, de certa forma. Sequência. Sim, a ideia é que ele está presente em todo o tempo, mas vivendo o fluxo. E quais são os argumentos para isso? Porque parece que aproxima Deus da nossa experiência, mas talvez diminua um pouco aquela ideia de transcendência total, né? O argumento bem forte vem do conhecimento divino do presente. Pensa assim, se Deus é onisciente, ele sabe tudo. Certo. Então, ele tem que saber fatos indexicais, tipo, hoje é quarta-feira. Só que amanhã, esse conhecimento muda. O fato relevante passa a ser, ontem foi quarta-feira e hoje é quinta-feira. Ah, Se o conhecimento dele muda, então ele muda. e mudança implica temporalidade. Pelo menos é o que o argumento sugere. Essa mudança no conhecimento factual dele indicaria que ele está no fluxo do tempo. Faz sentido. E isso tem a ver com como a gente entende o próprio tempo. Totalmente. Tem um debate enorme na filosofia do tempo. O agora, o presente,
É algo real, objetivo, uma característica do universo. Isso é a teoria A do tempo? Ou é só a nossa perspectiva? Exato. Ou será que passado, presente e futuro são todos igualmente reais, como se fosse um mapa, e o agora é só o você está aqui no nosso mapa mental? Isso é a teoria B. E como isso se liga a Deus? Se a teoria A estiver certa e o agora for real e dinâmico, faria muito sentido que um Deus onisciente conhecesse esse agora dinâmico. E para isso ele teria que estar no tempo. A teoria B se encaixa melhor com um Deus atemporal, que vê o mapa inteiro de uma vez. Entendi a conexão. Bem interessante. E tem gente tentando achar um meio termo nisso tudo, né? Tem sim. Vendo as dificuldades dos dois lados, surgem as tentativas de conciliação. William Lane Craig é um nome conhecido nisso. O que ele propõe? Ele sugeriu algo tipo: Deus era atemporal antes da criação do universo. Mas ao criar e decidir interagir com o mundo temporal, ele entrou no tempo junto com a criação. Virou temporal com o tempo. É uma ideia. Outros falam de Deus existindo num tipo de tempo metafísico ou tempo relativo, que seria diferente do nosso tempo físico, mas ainda assim teria alguma sucessão. Mostra como é complexo, né? Não tem consenso. De jeito nenhum. E o fascinante é perceber como essa questão, Deus e o tempo, impacta tantas outras coisas. Como que é, por exemplo? Bom, a onisciência divina, como a gente viu, a forma como Deus interage com o mundo, se ele age em momentos específicos, até a própria doutrina da criação. É verdade, não é só uma discussão abstrata, ela mexe com o núcleo de como se pensa sobre Deus e a realidade. Exatamente. O objetivo aqui não é nem cravar uma resposta, acho que nem dá, mas é iluminar essas diferentes perspectivas, os argumentos, os desafios de cada uma. Sim, e como pensar sobre isso pode mudar a forma como a gente encara a eternidade, a ação divina, a própria estrutura da realidade, talvez. Exato. E para deixar uma última pulga atrás da orelha, né? Manda. Será que a nossa própria experiência humana do tempo, sendo tão limitada, linear, finita, nos permite sequer conceber de verdade como seria a relação com o tempo de um ser que, pela definição teísta, seria o próprio criador desse tempo? Uau! É uma ótima pergunta. Talvez a nossa linguagem e nossos conceitos sejam fundamentalmente inadequados para a tarefa, sabe? Fica a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.